Fala pessoal, tudo jóia? Mais um episódio da série Hashtag Me Ajuda. Uma série onde eu entrevisto estudantes de graduação, de mestrado e de doutorado e faço uma espécie de orientação acadêmica para eles. No episódio de hoje, a gente vai conversar com a Monique Ferreira, que é estudante de doutorado em psicologia pela Federal de Juiz de Fora. A gente vai discutir uma série de aspectos relacionados aos seus instrumentos de pesquisa e às suas perguntas de pesquisa. Então vamos lá. Olá, Bruno. Oi, tudo jóia? Como é que tá? Tudo jóia, e você? Tudo em paz. Monique, me fala um pouquinho aí, se apresenta para mim, né? Porque a gente já conversou ali um pouco, mas assim, qual é a tua área, de onde tu és, enfim, me diz um pouquinho aí, fala um pouquinho sobre ti. Beleza. Bom, então, eu sou da psicologia, eu formei na FJF, Uhum. formei lá, aí voltei para minha cidade para tentar me engajar na clínica, mas aí logo eu vi que eu queria dar seguimento na academia, aí eu voltei, fiz o mestrado lá, terminei o Juiz de Fora mestrado, também. isso, tudo na FJF. Aham. E terminei o mestrado em 2020. E aí já entrei em fluxo contínuo para o doutorado. Uhum. Aí fiz 2021 inteiro no doutorado e agora estou entrando, agora mesmo, estou entrando no segundo ano. Então vamos lá, Monique, me diga aí hoje quais são os teus dramas, como é que, fala um pouquinho do teu projeto de pesquisa, enfim. Então, no mestrado eu trabalhei com violência contra a mulher, perpetrada por parceiro íntimo, só que qualitativamente, né, numa pesquisa quali. Uhum. E aí no doutorado a gente quis dar continuidade na temática, só que na verdade, o meu orientador brinca comigo que ao invés de fazer o caminho que as pessoas fazem, que é ir afunilando, eu expandi um pouco mais no meu doutorado. Sim. Tipo, eu incluí algumas variáveis no meu estudo e tudo mais, alguns construtos e tal. E basicamente, assim, o que eu pretendo fazer é trabalhar fazer um estudo correlacional envolvendo violência de gênero, estereótipos de gênero, sexismo e autoestima. Aí, dentro de violência de gênero, envolveria crenças em relação à à violência conjugal e atitudes em relação à violência de gênero. Sim. Basicamente é isso. E aí, para fazer isso, eu tenho 5 instrumentos. Na verdade, antes, né, antes de eu falar os instrumentos, eu pretendo realizar em 2 fases. Como eu montei meu projeto, a gente ainda estava muito nesse caos de pandemia, e muito sem saber o que fazer, a proposta dele é fazer uma coleta online. E aí, para tentar aproveitar, apesar das desvantagens de se fazer uma coleta online, para tentar aproveitar a vantagem disso, eu vou fazer a nível nacional, assim, então, tipo, a população brasileira no geral. No caso, tua amostra são vítimas, ou são Então, perpetradores, ou não, são geral? não, é Geral. geral, Uhum. geral. E aí, só para fazer um recorte, assim, de idade, para eu não ter problema com adolescente, né, menor de idade, e também não ter que justificar a amostra de idosos, eu fiz um recorte de 18 a 59 anos. Uhum, perfeito. Aí já tem um problema que eu acho que você vai tratar, que é, a priori, a minha amostra é não probabilística. Ah, mas isso aí não tem como, não. Isso aí não. Isso aí é o tipo de limitação que parecerista dá na pesquisa dos outros, entendeu? Mas ele não trata na sua. Entendi. Não tem condições. Olha o tamanho do Brasil, como é que a gente vai fazer um estudo Exatamente. probabilístico aqui? Só se tu fosse um É. centro de pesquisa, aí eu cobraria, mas. Inclusive, eu justifiquei o fato de não ser probabilístico no meu projeto por isso. É tipo assim, olha, eu sou só não Aham, tenho, lógico. eu não tenho uma equipe espalhada aí no Brasil. Aham. E aí, tipo assim, como é não probabilística, existe um número que foi meio que um consenso, assim, entre o que eu observei de algumas pesquisas que são, né, nacionais, assim, e aí eu e meu orientador e minha co-orientadora, a gente estabeleceu 1.000 pessoas. Só que eu não sei o quanto isso é sonhar demais ou sonhar de menos. É que não. Tem uma população geral,
é um pouco mais tranquilo. Agora, o que tu vai ter, muito provavelmente, aí vai ser uma proporção muito maior de mulheres. Isso é fato também. E assim, eu tenho a preocupação de ter. Porque, querendo ou não, eu limito muito, né, minha população a partir do momento que eu faço online, assim. Então, tipo, tem que ser pessoa que tem acesso à internet, que tem. E querendo ou não, vai ser gente que tem o mínimo de interesse em participar desse tipo de pesquisa e tal. Então, eu já dou uma limitada ali nas minhas, por exemplo, nas minhas comparações de variáveis de grupo. Sim. Mas assim, Monique, deixa eu te falar, ó, antes da gente entrar nos detalhes específicos, né, dos instrumentos, das análises, a não ser que tu fosse fazer, né, que tu pretendesse fazer uma coleta presencial muito bem seccionada, eu não vejo desvantagens em coleta online, não. E assim, por que eu tô te dizendo isso, né? Porque tu já começou o teu argumento falando assim, né? Ah, a coleta online tem desvantagens e tal. E eu acho que um artigo, né? Quando a gente está escrevendo um artigo, é óbvio, né? A gente precisa apresentar as limitações dos estudos, mas a gente precisa ponderar muito bem o que de fato é limitação e qual é o tamanho dessa limitação. Entende? Uhum. Eu, particularmente, acho que a limitação seria muito maior se tu resolvesse fazer essa coleta presencial, que tu ia ter acesso a um número muito menor de pessoas que tu muito provavelmente, né, por falta de recursos humanos, tu não ia conseguir coletar uma ampla variabilidade de pessoas com diferentes características sociodemográficas, porque a gente Uhum. às vezes diz isso, né, assim, ah, a coleta online é muito solta, a gente acaba não tendo muito controle sobre quem responde, mas na coleta presencial, por mais que tu tenha mais controle, é um controle fictício, porque tu não tem braço para sair atrás dessas pessoas, entendeu? Então, assim, Uhum. só pondera um pouquinho assim as autocríticas, sabe, que tu tá fazendo, para não pesar Tá, demais desnecessariamente. tá bom. Vamos lá. Vamos ouvir isso. Tá, vamos lá. E aí, para fazer isso, a proposta inicial é: eu tenho uma coisa que eu preciso deixar claro desde o início. O meu projeto já está aprovado por comitê. Só que Foi o eu do tô. mestrado. Ou Não, foi aí agora? Aham. foi de agora. Tá. Só que acabou de sair a aprovação e até então, o meu próximo passo é fazer juízes e piloto. Então, a gente ainda tem margem para fazer alteração e tudo mais. Tu estás adaptando escalas? Então, esse é um ponto que a gente vai chegar, Bruno. Tá bom, vamos lá. Aí, tipo assim, a metodologia, no geral, eu pretendo dividir em duas fases. A primeira, quant, tipo, geralzona. E aí, se der certo, uma segunda, quali. Eu basicamente, vou investigar todas essas variáveis, só que a partir da percepção, por entrevista mesmo, por um questionário sendo estruturado tudo mais. E aí, como um critério, eu não sei se isso vai ser possível, porque, evidentemente, eu vou precisar avaliar a minha amostra, né? Tipo, quem vai responder. Mas se for possível, eu vou tentar fazer essa seleção de aproximadamente 30 pessoas, que é um número bem canônico, assim, né? E a partir de pessoas que pontuaram nos limites, assim, sabe? Tipo, ou no Sim. teto ou no piso, Uhum. Sim. nas De... escalas. Tá. Então, ponto. Depois eu vou te Tá, perguntar sobre como é que tu vai fazer isso. De tá. todas as escalas, de algumas escalas. Então, eu não tenho um projeto muito claro em relação a isso. Era bem Beleza. tipo assim, precisava ver, eu queria ver meus dados primeiro para decidir o que Uhum. vai despontar dali, enfim. E aí a primeira parte vai ser quant, que é a parte que eu acho que a gente vai conversar mais aqui hoje mesmo, né? Essa primeira parte vai ser o questionário online e tal, e aí esse questionário ele vai ser composto por dados sociodemográficos, né? Idade, raça, cor, identidade de gênero, orientação sexual, filhos, situação de conjugalidade, religião, escolaridade, ocupação profissional e renda. É o mais básico. Assim. Sim. Aí a gente tem 5 instrumentos. Desses 5 instrumentos, 3 deles são a escala de crenças sobre violência conjugal para a população brasileira, que é um instrumento português, mas acabou de sair a adaptação para a população brasileira. Inclusive, eu estava em contato com os autores antes de sair, mas acabou que a escala saiu a tempo. Quem são? Aqui no Brasil, os responsáveis Aham. por trazer.
É a é uma doutoranda, que eu não vou lembrar o primeiro nome dela, mas o sobrenome é Moura, e a orientadora, se não me engano, é a Luísa Ah, Big Zang. Habsburg. Aham. Isso, A Luísa, eu fiz meu mestrado. Meu mestrado foi um projeto da Luísa, aqui em Porto Alegre, lá da PUC. No é, caso, ela era pós-doc na URGS, hoje ela é professora uhum, da PUC, né? uhum. É, trabalha bem forte com esse tema. Aí, tipo assim, ela e a doutoranda fizeram uma Aham, adaptação e eu vou utilizar esse instrumento. Depois tem o Inventário de Sexismo Ambivalente, que também foi adaptado para o contexto brasileiro e, tipo, foram feitos vários estudos, né, reavaliando a estrutura interna e tudo mais, que é um instrumento da Susan Fiske, eu não sei se você conhece, ela é da cognição social, assim, mas está validado para o instrumento, está validado para o contexto brasileiro, e ele é oriundo de uma teoria que eu utilizei para analisar meus dados, para discutir meus dados no meu mestrado. Aí, além disso, eu vou usar também a escala de autoestima, né, de Rosenberg, que é muito conhecida, assim. Além desses três, que são validados e adaptados, e apresentam bons índices de consistência interna e tudo mais, tem dois instrumentos, aí que entra não é nenhum problema, vou seguir sua orientação de não me criticar, que é o ponto-chave da minha pesquisa, que é, sim. tem dois instrumentos que eu elaborei. Uhum. Um deles é para avaliar atitudes acerca da violência de gênero, e aí são vinhetas, tipo assim, eu apresento algumas vinhetas, e a partir dessas vinhetas eu tenho perguntas relativas à gravidade da situação, ao suporte, à justificativa para a violência e a culpabilização ou não da vítima. E essas perguntas são resposta Likert, de 5 pontos. Sim. Esse é um. O outro, na verdade, eu não sei. Esse outro aqui é um problema. Esse é mesmo. Ah, Ele não é uma coisa que eu construí, é mais uma adaptação mesmo, assim. Porque essa Susan Fiske, que eu te falei do inventário de sexismo ambivalente, ela tem uma teoria que chama Stereotype Content Model, que fala sobre conteúdo de estereótipo de gênero, e que tem uma correlação muito forte, assim, tipo, os estudos apresentam os conceitos muito, muito unidos, assim, dessa teoria com a teoria do sexismo ambivalente, até porque aham. estereótipo de gênero e sexismo estão caminhando juntos ali, e ela utiliza uma, uma forma de mensurar isso, inclusive ela apresenta essa mensuração até quando ela propõe a teoria, e vários outros estudos ao longo dos anos utilizando isso, só que não tem um padrão, assim, sabe? Tipo, Da em forma como cada ela artigo, analisa a escala. na forma como constrói a escala, na verdade, porque Hum. cada artigo é apresentado de um jeito diferente a partir dos objetivos específicos, assim, a partir dos grupos. De forma geral, eu acho, né, pelo que eu estou entendendo, assim, do que eu estou lendo, que ele tem uma estrutura de 2 fatores. Então, tipo, os estereótipos vão se dividir em 2 fatores, que é competência e calorosidade. E aí são apresentadas algumas características, bem em avaliação de estereótipos assim mesmo, de adjetivos. E aí você avalia em escala Likert o quanto você concorda que essa pessoa tem essa característica ou não. Só que ela montou isso para grupos, assim, sabe? Tipo assim, Sim, que uma pessoa responde sobre outra. isso, tipo assim, grupos de pessoas negras, grupos de Ah, mulheres entendi. feministas, grupos de mulheres que trabalham em casa, enfim, vários grupos, assim. Sim, E aí, sim. nos estudos iniciais, ela faz essa divisão. Na verdade, o estudo tem 2 fases. A primeira, ela identifica uma classificação que a própria pessoa dá dos grupos sociais onde ela está inserida. Então, tipo assim, nos Estados Unidos, quais os grupos de pessoas você consegue identificar? E aí, a partir dessa classificação da sociedade em grupos, ela pede essa avaliação. E Só aí, que no o que caso, acontece? a pessoa responde para cada grupo, responde a escala uma vez. Isso. Para cada grupo, todas as características. Eu acho que são 12 características. Aí, o que acontece? Ela faz isso para grupos e tal. Eu queria trazer isso dentro das minhas vinhetas. Então, tipo assim, na vinheta tem André estava numa festa com a namorada Flávia, e aí, em certo momento, o André percebe que a Flávia tinha flertado com outro cara. E aí ele vai dar um tapa nela e chama ela de vagabunda. Essa é uma vinheta. Hum. Aí, tipo, primeiro, a pessoa vai avaliar
a gravidade, se ela concorda que a Flávia deu motivos para o André agir da forma que agiu, e se ela concorda que o André tinha razão na forma que agiu. Essas seriam as atitudes. Aí, os estereótipos, a pessoa vai avaliar as características de cada um desses personagens da vinheta, entendeu? Então, tipo assim, eu não sei se isso que eu tô fazendo faz sentido. Porque eu tô trazendo um instrumento que ela usa para avaliar grupos, para avaliar indivíduos Situações, específicos aham. dentro de uma situação, entendeu? Sim, E tem um outro problema também. Assim, inicialmente, quando eu estava pensando nisso com os meus orientadores, a gente pensou em utilizar não por Likert. Isso eu descobri estudando um pouco mais depois, na verdade. A gente estava usando adjetivos mesmo, sabe? Tipo assim, era bem dicotômico, assim, tipo assim, competente, incompetente, simpático, não vou lembrar. Mas, tipo assim, bem nesse sentido. sim, O que faria dessa minha variável bem categórica, assim, né? Bem. Só que eu fui vendo que a Susan utiliza isso em escala Likert. Talvez, isso eu até queria ver com você, talvez essa adaptação, né, seja até mais positiva para mim, até porque todas as minhas outras escalas são Likert. sim, sim. Eu acho que as minhas análises estariam bem favorecidas, assim, nesse sentido. É assim, é inegável que se tu tiver uma homogeneidade no padrão de resposta, isso favorece um pouco os procedimentos de análise, né? Inclusive, assim, em Uhum. termos de resultado também. O que não necessariamente quer dizer que o fenômeno vai ser melhor capturado, né? Mas é que, Uhum. tipo assim, se tu tens uma homogeneidade no padrão de resposta, tu vai ter aí, inclusive, um viés de método atuando, né? Fazendo com que as correlações elas acabem aparecendo um pouco mais fortes. Esse Uhum. é um ponto. É, e em relação, Monique, em relação a essa última escala, né, de conteúdos de estereótipos, tu não consegue Uhum. pensar ela de uma forma a ser uma coisa um pouco mais global? Porque eu te pergunto isso, tá? Porque eu te pergunto isso, vamos lá. Tu me disse, né, assim, que tu tens uma escala de vinhetas, né, e que essa escala de vinhetas, ela mensura três aspectos, né? Quais são especificamente? Gravidade em relação à situação. Uhum, E aí depois eu queria até ver isso com você, por questão de validade de conteúdo, porque eu acho que você está avaliando mais de uma coisa em vez de só gravidade. Peraí, deixa eu olhar o termo específico aqui para falar bobagem. Gravidade da situação, suporte ou justificativa para o ato do agressor e culpabilização ou não da vítima. Culpabilização, né, da vítima. tá. Aí, uma coisa que é importante deixar claro é que dentro de violência de gênero, eu trago várias situações, mas que não necessariamente são em relações heteroafetivas ou só entre homens e mulheres, porque eu dei essa expandida assim, no doutorado, tipo assim, eu quero avaliar violência de gênero não específico entre relações hetero de homens e mulheres, Sim, sim, e não necessariamente entre relação íntima afetiva. Por exemplo, violência de gênero dentro do ambiente de trabalho, sabe? Então, eu sim. tenho várias situações que eu tento abarcar bastante as possibilidades de contexto. Tá. E aí, assim, ó, quando tu pensou, né, em colocar essa escala de conteúdos de estereótipos junto com essa de vinhetas, eu gosto da ideia, eu acho ela interessante, só que eu acho que em termos de análise de dados, tu vai ter algumas dificuldades, entende? Porque assim, ó, a primeira dificuldade aí, tu já vai ter na forma como tu vai analisar essa que tu criou, das atitudes e vinhetas, porque para cada item tu tem três scores. Tu tem Uhum, o score do grau, né, da severidade, depois de suporte ao ato, depois culpabilização. Bem, uhum, em algum momento tu vai precisar fazer uma escolha do que é que vai entrar em análises fatoriais. Aí, entende? uhum, E aí, assim, ó, não existe uma solução simples para isso, tá? Existem autores que fazem uma análise fatorial para cada uma dessas três métricas, né? Então, eles fariam três análises específicas, e tem pessoas que dizem assim: não, a gente vai fazer só dessa daqui, que ela é a central. E aí eu não sei exatamente se teria alguma que seria mais central para ti. De todo uhum, modo, né, se tu coloca mais uma escala de estereótipo aí junto, eu não sei, eu tenho a impressão que tu vai complicar muito tu encontrar a dimensionalidade dessa tua medida.
Então, se eu fosse dar uma sugestão, eu realmente sugeriria que tu tentasse uma adaptação para essa escala de conteúdo, de estereótipo, mas que elas fosse tratada como uma escala à parte, para que tu simplesmente depois, né, associasse, de acordo com os teus objetivos de pesquisa, associasse com os outros scores que tu já tens. Sabe quando a soma das partes, ela é mais do que o todo, nessa aí. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Eu acho que eu já entendi, mas Tipo assim, se tu tem uma escala aqui com três fatores e tu vai ter um problema para resolver aqui, e se tu tem uma outra escala, né, que tem dois fatores, tu não sabe muito bem como é a estrutura delas. É muito mais simples tu resolver isso e depois resolver isso do que tu resolver isso. aham, Entendeu? Então, assim, se tu sim. juntar essas escalas aí, tu vai arrumar sarna para se coçar até 2025. É. Entendi. Porque, acho que a minha visão estava um pouco equivocada no sentido de que eu estava entendendo que elas eram coisas diferentes e que eu só tinha juntado tipo, um cabeçalho em comum entre elas, Sim, entendeu? sim. A princípio, sim, tu pode também, na hora de analisar, tu tratar elas como, como escalas diferentes, assim. Agora tem que só ver se tu tens vantagem, entendeu? Em pegar uma estrutura já pré-determinada da tua escala e tentar encaixar uma outra escala nessa estrutura pré-determinada. Ou, não sei se não vale a pena, talvez, tu tirar um pouco o foco, né, da tua e tentar pensar como é que tu adapta essa outra para uma situação mais global. Porque, curiosamente, eu não sei ainda os itens, tu ainda não me disse os itens, mas não me parece, não tá me parecendo muito difícil, não, sabia? Me diz um exemplo de item aí, desse conteúdo de estereótipo. Por exemplo, competente, calorosa, e aí isso daqui é um problema de tradução também, mas que não tem como eu utilizar outra palavra. Inteligente, confiável, bem intencionado ou Tá, intencionada. porque aí ele está se referindo a grupos, né? Então é como se fosse estereótipos de grupos. Que Isso, isso não te serve, né? Como é que tu pensou a adaptação para tua escala? desse jeito aqui. Então, é por isso que eu acho que tá meio esquisito isso. Porque, na verdade, eu estou usando os mesmos adjetivos, só que referente a pessoas específicas da vinheta, entendeu? Sim. Por quê? O que eu queria, assim, o que eu queria, eu não sei se eu vou conseguir deixar isso claro, né? Mas, assim, é porque eu acho que eu quero identificar muita coisa dentro de uma coisa só. Sim, sim. E eu estava pensando aqui, não sei se faz sentido isso que eu vou dizer, tá? Mas Hum, assim, ó, quando a pessoa pensa em grupos sociais, a pessoa já tem, né, todo um background histórico aí de percepções, de vivências, de preconceitos, de crenças, de valores, que facilitam muito o processo dela atribuir características ou atribuir algum significado a esses grupos. Se tu colocar isso diretamente na vinheta, eu não sei se a pessoa vai ter esse background assim para dizer se, por exemplo, aquela pessoa ou aquelas pessoas ali são amigáveis ou não, se são inteligentes sim. ou não, se são, tipo, me parece que a vinheta por si só ela é um elemento muito fraco para depois tu tentar atribuir Uhum, alguma conotação aí uhum. externa, sabe? E eu acho que teria um problema de desejabilidade social ali forte também nessa vinheta, porque a pessoa, a partir do momento que ela lê, por exemplo, a terceira vinheta, ela vai entender que se trata de situação de violência. Não sei, eu acho que isso afetaria muito as respostas das pessoas, sabe? Uhum, Acho que a pessoa não vai classificar um agressor que claramente é um agressor de violência física, por exemplo, como uma pessoa legal, amigável, uhum. confiável. Sim, sim. Talvez isso seja um problema. Só que aí, E mas eu olha o vou ponto, e olha o dividir. ponto, e olha o ponto. Se tu tivesse trabalhando com uma determinada situação real, onde o respondente conhece o agressor, por exemplo, muito provavelmente ele iria, né, utilizar de N argumentos para diminuir a gravidade da situação. Uhum, Porque afetivamente a pessoa está envolvida e ela acaba, né, tendo seu julgamento completamente enviesado muitas vezes, né, pelas emoções. E aí uhum, isso entra um pouco, né, nesse argumento que eu tinha te dito. Talvez a vinheta por si só ela não traga elementos suficiente para que tu possa contrastar, né, com a percepção real desse estereótipo, entende? uhum. É, eu não sei, sabe, e sabe o que eu estava pensando aqui, Monique? Eu não sei se faz sentido para ti, tá?
O que é que Uhum. eventualmente poderia ser uma solução para tu agrupar essas duas variáveis aí? As tuas vinhetas, elas, tu me disse, né? Assim, não, eu não quero avaliar só violência de gênero, eu quero que ela seja mais ampla. Mas tu poderia ter, por exemplo, tu poderia ter fatores claros na tua cabeça do que tu quer avaliar. Então, por exemplo, violência de gênero, X indicadores, 3, 4 itens, por exemplo. Violência moral no trabalho, assédio moral, por exemplo, tá? Uhum. Depois, alguma outra. E aí, Uhum. depois, na tua escala de estereótipos, tu poderia criar itens específicos para cada uma dessas dimensões. Como se eu dividisse a partir dessas, como se eu estabelecesse os grupos do negócio da escala de estereótipos a partir dessas dimensões da. Das vinhetas, exatamente. E aí tu fica com bastante clareza do que tu quer correlacionar com o quê, entende? E aí tu poderia criar, por exemplo, dentro da tua escala de estereótipo relacionado à violência de gênero, estereótipos relacionados à violência do trabalho, estereótipos relacionados à violência, não sei qual um terceiro fator que tu terias. Tá, é porque assim, enquanto violência de gênero, eu estou trazendo todas as violências, eu estou trazendo ela como assim, violência entre parceiros íntimos inserido dentro de violência de gênero, do Sim. trabalho também, tipo assim, com base em gênero, mas não necessariamente entre relações Ah, conjugais. entendi. Então todas são gênero. Todas são Tá, gênero, perfeito. Uhum. mas sub-ramificado em. É, é, que tem três formas de eu classificar isso. Eu até consigo pensar, tipo assim, eu posso classificar por diferentes perpetradores, por diferentes, por natureza dos atos, tipo violência física, psicológica, moral, ou por ambiente, assim, né, contexto, na verdade. Isso é uma decisão, assim, ó, isso é uma decisão metodológica importantíssima, tá? Importantíssima. Por quê? Porque, por exemplo, porque cada fontezinha dessa é uma fonte de variância na forma como a pessoa vai responder aos itens, tá? Então, por exemplo, se tu mistura, né, dentro de violência do ambiente de trabalho, tá? Se tu coloca, por exemplo, alguns itens que têm violência física, outros itens é mais um abuso psicológico, e depois tu vai ter dentro de, por exemplo, relacionamentos interpessoais, essas mesmas variações físicas de abuso, tu vai ter uma fonte confundidora. O padrão de resposta lá para as tantas, tu não vai ter clareza. E eu digo tu, né? Eu digo assim, o programa, na hora que for fazer análises fatoriais, etc., ele não vai ter clareza sobre se ele deve agrupar por contexto ou se ele deve agrupar, por exemplo, por tipo de violência. Entende? Então, assim, muito provavelmente tu vai causar, né? Se tu não tiver muita clareza na forma como tu está construindo esses itens, tu vai causar uma confusão fatorial a priori, quase. Entende? Tipo, tu pode estar forçando o instrumento a ter muita dificuldade de encontrar uma estrutura fatorial, porque tu vai ter várias fontes ali de variância de resposta competindo entre si. Ora é contexto, ora é tipo de violência, sabe? Então, assim, eu padronizaria, eu tentaria padronizar em certa medida um pouco o tipo de violência, sabe? Ou pelo menos assim, não deixar tão bem seccionado, sabe? Para que isso não seja uma tentativa de agrupamento por tipo de violência e esquecer, por exemplo, os contextos, entende? Eu não sei se está ficando claro para ti, mas assim, ó, pensa, eu não sei o quanto tu entende, por exemplo, de análise multinível, né? Análise multinível, tu vai ter é, análises multiníveis, né? Tu tem vários níveis ali que explicam um pouco o desfecho. Então, por exemplo, aprendizado em sala de aula, tá? O aprendizado em sala de aula. Então, tu vai ter o primeiro nível, que são as características das crianças, né? Então, tu vai ter ali as crianças, que são os respondentes número um. Só que depois tu tem as salas de aula. Depois tu tem diferentes escolas. Depois tu Uhum. tem, por exemplo, se for escolas públicas, né? Depois tu tem a política do município. Então vê que tu tens vários níveis aí que tu poderia, né, tá tentando investigar as razões para as crianças aprenderem ou não, desde o nível individual até um nível maior, né, que seria, por exemplo, políticas públicas de determinado município. Se tu Uhum. coleta mais de um município, aí tu teria um outro nível a mais, uma outra camada que seria cidades, e assim sucessivamente. Bem, da forma como tu tá pensando, né, da forma como tu me disse, tu poderia até ter
uma, uma coisa que é hiper complexa. Eu não acho que tu deve ir por essa linha, mas eu só tô te dizendo para tu saber que existe, tu cuidar na forma como tu vai criar essas medidas. Que existe hoje, né? É possível fazer análises fatoriais multinível. Então, assim, Uhum, se tu não vai conseguir controlar por esses níveis, é importante que tu pelo menos crie a medida da forma mais clara possível, sabe? Para que tu não tenha essas fontes de variação competindo entre si na hora que tu for uhum, depois lá para frente testar uma estrutura fatorial. Isso é um ponto assim que não é simples, por isso que eu te falei, assim, isso é uma decisão metodológica, entende? uhum, Porque vai trazer limitações da forma como da forma do quanto tu vai conseguir explicar o fenômeno, da forma como tu vai conseguir criar esses itens. Mas é que todas as vezes, sempre que a gente está pensando em construção de medidas, a gente precisa pensar na estrutura fatorial que a gente quer obter lá na frente, sabe? Senão, uhum. assim, senão dá ruim, sempre dá ruim. Tá. Se eu escolhesse, por exemplo, dessas possibilidades que eu te falei, tipo, ou por contexto, ou por agressor, ou por natureza dos atos, e eu tendo a querer gostar mais de natureza dos atos, porque eu acho que ela se encaixa melhor nas outras duas, assim, você acha que seria uma opção eu tipo, padronizar a vinheta, tipo assim, uma mesma vinheta, só com a natureza dos atos diferente? Entendeu? Tipo assim, os mesmos personagens. Não sei, Eu tô peraí. entendendo, eu tô entendendo. É, quantos atos tu teria de natureza de ato? 4 ou 5, Bruno, vou olhar aqui agora pra você Não, ver. tem, tá tranquilo, é só para entender. Então, eu acho que física psicológica, moral, é, deixa eu pensar aqui um pouco. O que eu faria, talvez aí, talvez fosse o seguinte. Por exemplo, digamos que tu tenha cinco, tá? Digamos que tu tenha cinco Uhum, tipos de violência. Eu tenderia a criar uns três ou quatro situações para cada uma delas. Umas três ou quatro situações. Para quê? Para que depois, né, tu conseguisse formar scores específicos assim de atitudes em relação à violência física, atitudes em relação à violência psicológica, atitudes em relação à violência moral. Eu não sei se isso faz sentido para ti ou se tu tem interesse mais em um score maior, entende? E por que eu te digo isso? Porque assim, ó, eventualmente, uma pessoa ela pode ser favorável, entre aspas, né, à violência moral e não ser a física. Então, uhum, e aí, se esse padrão acontece, né, tipo assim, se esse padrão de, de aceitação a diferentes tipos de violência, por exemplo, ela é muito diferente entre si, tu pode ter depois dificuldades de formar uma unidade nessa escala, entende? entendo. Então, não sei, talvez, uma possibilidade seria tu ter fatores específicos para os diferentes tipos de violência, entendeu? E aí tu poderia ter três, quatro vinhetas para cada um, sabe? É uma possibilidade também. Só que eu tô pensando aqui, na hora que você falou isso, essas vinhetas, por exemplo, mas aí, querendo ou não, eu acho que talvez eu teria que obrigatoriamente escolher ou restringir essa questão de contexto e agressor. Porque, vamos supor, vou pensar 3 ou 4 vinhetas para violência física, que é tipo, Uhum. mais palpável, assim, da gente pensar mais rápido. Essas vinhetas, ou eu estabeleço um padrão de quem vai ser agressor, ou eu estabeleço um padrão de quem vai ser contexto, ou eu coloco do jeito que eu estava colocando, que é misto. Só que aí, Sim, de novo, eu volto para o mesmo problema de ter uma confusão ali, de, tipo assim, de não saber se aquela resposta daquela pessoa é em função à natureza, de fato, do ato, ou ao tipo de agressor, ou ao contexto em que sim. essa violência está acontecendo. Uhum. Peraí que a gente vai Assim, voltar nisso, mas faz sentido. tá. Mas deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa, Monique. É, controle relacionado a sexo. Porque assim, ó, como tu vai fazer uma coleta online, eu não sei se tu não poderia ter uma bateria específica para homens e uma para mulher. Ou isso não faz sentido? Do tipo assim, homens respondendo uma. Não sei. Não sei, assim, o que eu tô querendo dizer é, talvez seja complexo tu ter especificidades, tipo uma bateria específica para homens, específica para mulheres, mas isso vai ser uma fonte também de tratamento de análise depois, entendeu? Tipo assim, um homem respondendo é, numa vinheta em que o homem é perpetrador, é diferente de um homem respondendo numa vinheta onde o homem é vítima, por exemplo, entende? Uhum, uhum.
E aí eu não sei se não valeria a pena tu ter baterias específicas. Não sei se vale, tá? Mas é só para tu ficar no radar. Porque, salvo engano, geralmente, né? Pelo menos assim, na minha época que eu trabalhei com a Luísa, né? Assim, a gente tinha muito cuidado em fazer estudos muito centrados num único ator, né? E eu acho que isso vai em certa medida na linha do que o teu orientador diz, né? Então, por exemplo, né? Sempre que a gente pensava em trabalhar, a gente trabalhou, né? No meu mestrado eu trabalhei com violência sexual, né? Então, assim, a gente tinha muito cuidado, tá? Qual é o nosso foco? São as vítimas, são os agressores. Então, assim, porque cada ator desse, ele vai ter uma visão completamente diferente e talvez caiba uma pesquisa exclusiva, entende? No teu caso, né, como tu tá querendo coletar dados de todo mundo, eu fiquei pensando um pouco nisso, sabe? Assim, como é que tu vai controlar essa variabilidade aí relacionado, né, a gênero, porque assim, a vinheta ela tem um papel muito importante ali, né? A vinheta ela é o contexto trazido. Então eu fiquei pensando se tu não vai ter depois problemas um pouco lá na frente, sabe? De homens Uhum. respondendo vinhetas específicas onde ele é agressor, onde ele não, né? Onde o sexo é agressor, daqui a pouco perpetrador. Isso certamente traz um viés. Isso certo, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Só pensar um pouco como é que isso vai ser controlado depois, tá? Tá. E em relação a essa questão do contexto, né, que tu falou assim, se eu for ter mais de um item, né, para diferentes tipos de violência, inevitavelmente eu vou ter que variar o contexto. Eu concordo contigo, mas eu acho que, né, e aí eu, em certa medida, o que eu estava tentando te dizer ali é que talvez tu não precise fazer tudo tão bem formatado. Tipo assim, tu pode variar um pouco ali as situações, mas sem que essa variação ela seja, por exemplo, homogênea para todos os tipos de violência para que isso se caracterize de fato como uma possível fonte de variância dos dados, entende? Então, por exemplo, o que é que eu estou querendo te dizer com isso? Eventualmente, tu pode ter um item ali que fale de violência psicológica no trabalho, mas não necessariamente tu ter um item que fale de violência física no trabalho. Entende? Então, Entendi. tipo assim, se tu fizer isso, né, mesmo que tu varie um pouco as vinhetas, tu não vai estar pegando o contexto e trazendo ele de forma tão forte, né, trazendo ele de forma tão estruturada para dentro da tua análise, entendeu? Inclusive porque, por exemplo, tu pode pensar teoricamente, né, por exemplo, violência moral. Violência moral é muito mais comum, né, no trabalho, e aí eu acho que cabe itens específicos de trabalho para isso, porque é onde em geral, isso acontece com bastante frequência, mas violência física no trabalho já não é tão comum assim, entende? Então, eu acho que não Uhum. necessariamente tu precisa padronizar todos os tipos de violência para todos os contextos de igual forma. E eu acho Entendi. que se tu se livrar disso, tu quebra um pouco, né, esse meu medo de tu estar criando agrupamentos por contexto. Entendi. E, em Então, certa medida, é basicamente dar foco à natureza dos atos. exatamente, é o foco. É só criar itens base com foco. E vai precisar variar contexto? Vai. Mas se esses contextos forem muito variados entre si, isso não vai tender a ser uma fonte de agrupamento posteriormente, entendeu? Entendi. Mas é Eu óbvio, consigo controlar isso na análise? E aí, tu tipo, eu consigo conseguiria. determinar que eu quero. Não estou sabendo nem elaborar minha pergunta. Se Mas tu eu consigo consegue. direcionar a análise para que os fatores sejam criados em função Então, de. na verdade, assim, ó, tu consegue, em certa medida, manipular a estrutura fatorial de acordo com a qualidade da criação desses itens. Por isso que eu te falei assim, ó, tu tem que ter muita clareza na estrutura fatorial que tu quer encontrar para que tu crie itens tentando forçar isso ao máximo, entende? Tá. Então, assim, pensa na estrutura fatorial que tu quer para o instrumento e cria itens pensando nela, assim, objetivamente pensando nessa estrutura fatorial, entende? E Uhum. depois, inclusive, né, lá na frente, quando a gente vai fazer análises de juízes, por exemplo, né, os juízes experts, tu pode ter, por exemplo, a definição constitutiva do teu fator e o juiz dizer se esse item está de acordo com essa constituição, com essa definição constitutiva, né? Então, assim, tu coloca ainda mais ainda, né, assim, teu instrumento para ser avaliado. Tipo assim, olha, eu criei esse item aqui pensando que ele deve representar isso,
Você está de acordo com isso ou não? Aí você passa uma ficha, né, específica para esse juiz avaliar. Uhum, Então é como se uhum, fosse assim uma prova adicional, né, de que tu está construindo itens naquela linha do que tu está querendo encontrar. Em termos de análise, né, tu poderia, lá para as tantas, já tentar uma análise fatorial confirmatória, né, onde tu já vai predeterminar ali um pouco a estrutura que tu gostaria de encontrar. Quando a gente cria instrumentos, as análises fatoriais confirmatórias, elas não são muito recomendadas, né, porque tu não tem nenhum background empírico anterior, né, mas é uhum, possível? É. Por exemplo, um artigo científico, uma tese, o que é que seja, ela é uma narrativa, entendeu? Então, assim, se tu justificar muito, muito, muito bem a tua construção teórica, se tu justificar muito, 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 muito bem a tua validade de conteúdo, né? Falando todas essas etapas de construção, de avaliação, de tal, isso vai te dar mais força para tu dizer assim, olha, eu vou fazer logo uma confirmatória, porque como vocês viram, isso aqui está tudo muito bem feito. Então tu uhum, entende que assim que a narrativa ela vai se construindo para justificar depois as tuas escolhas metodológicas, entende? uhum. Não tô dizendo que tu vai ser isenta de crítica se tu seguir direto para uma confirmatória, não. Mas essas críticas com certeza elas vão ser amenizadas de acordo com a história que tu contar antes. Sim. É, tu pode fazer uma exploratória para ver como os dados se agrupam? Pode também, até inclusive mais recomendado. Mas se esse passo a passo for muito, muito, muito bem feito antes, é inclusive possível que dentro de uma própria exploratória tu consiga encontrar a tua estrutura esperada, entende? Entendi. Então, acho que o primeiro ponto que tu precisa ter em mente aqui, Monique, é para essa escala tu precisa escolher. Para essa escala tu precisa escolher, entendeu? Tu não vai conseguir levantar tudo, não. Porque se tu tentar levantar tudo, com certeza absoluta tu vai precisar abrir mão de boas escolhas metodológicas de análise de dados. Tu teria que fazer assim, criar os scores de forma meio arbitrária, tipo assim, ah, não, eu vou agrupar esses scores aqui, eu vou agrupar esses, eu vou agrupar esses, porque Uhum. certamente por meio de análise fatorial, né, o procedimento adequado, tu certamente teria dificuldades em estabelecer isso. Estabelecer. Sim. E aí, olha Entendi. só como depois isso facilita a tua vida. Porque depois na tua escala de conteúdo, de estereótipo de conteúdo, né? Conteúdos de estereótipo, lá para as tantas fica até mais fácil, né? Tu criar itens específicos para isso. Por exemplo, estereótipos relacionados à violência física, estereótipos relacionados à violência psicológica, estereótipos relacionados à violência. Então, assim, depois que tu tem essa clareza lá em cima, tu traz essa clareza para cá. Agora, acho que tu precisa criar uma outra medida. Acho que esse instrumento aí, tipo assim, tu vai gastar muito mais trabalho tentando adaptar ele do que se tu criar Uhum. uma coisa nova, entendeu? Entendi. Mas tá, criar outro. Você tá falando dos estereótipos mesmo. Isso. Eu recomendaria tu fazer isso, sabia? Porque assim, ó, para que adaptar, para que gastar tanto esforço adaptando uma medida em que não se aplica ao teu contexto de pesquisa? Por que ficar preso a isso, sabe? Aí tu Uhum. pode dizer assim, ah, é porque é muito arriscado criar uma escala nova. Mas eu te garanto que é mais arriscado ainda tu adaptar um instrumento que não se encaixa, Uhum. Uhum. sabe? A não ser que que se tu tivesse muita clareza de que tu consegue adaptar esse instrumento, tipo assim, não, eu já estou visualizando aqui, é tranquilo, é fácil. Mas não me parece ser o caso, sabe? Uhum. E aí, Sim. assim, eu particularmente recomendaria tu criar um. Eu acho que tu, né, como tu já tem um background aí do mestrado trabalhando nesse tema, tu certamente já tem muito conhecimento, tem muita teoria de base que poderia te ajudar. Uhum. É, porque inclusive tu fica mais livre, sabe, Monique, para tu simplesmente trabalhar, criar itens da forma como tu quer, fica muito mais livre para mexer no Uhum. instrumento do que tu adaptar uma coisa que já existe, sabe? Sim. Como é que É, isso, como é que eu acho isso, que eu tinha pensado nisso, porque investigando mesmo, eu acho que é por uma questão de insegurança mesmo, de propor um negócio muito diferente do que a literatura está trazendo, sabe? sim, Porque assim, esse no mestrado eu trabalhei muito com sexismo, né, ambivalente. E aí,
A autora que faz parte dessa teoria, que é uma das autoras, ela traz essa outra teoria relativa, especificamente relativa a estereótipos, e bota as duas conversando muito, sabe? E aí eu fiquei nessa de tipo assim, ok, já existe uma teoria que está atrelada a que eu já utilizo, porque propor uma coisa diferente disso, entendeu? Sim, sim. Mas eu entendi o que você quis dizer, eu acho que faz sentido. E deixa eu te falar uma coisa, ó. Isso aí é um ponto, tá? Uhum. Às vezes, às vezes, a gente quer ser muito. A gente quer ser muito. Como é que eu posso dizer? Utilizar muito o que a literatura já fez, se basear muito nos estudos prévios, e a gente deixa de ter muita autoria intelectual mesmo, sabe, no processo de construção do conhecimento. Isso é muito ruim, sabe? Porque assim, ó, certamente, com certeza absoluta, né? Como tu disse que a própria autora ela muda a escala de acordo com a pesquisa, pensa o quanto essa pessoa, né, essa autora, ela precisou ser inovadora, por assim dizer. Tipo, não existia um instrumento, ela criou um instrumento porque não existia. Provavelmente, se existisse, ela não teria sentido a necessidade de criar, mas ela foi lá e criou. E esse instrumento ele precisa ser adaptado para diferentes situações em que ela pesquisa. Então, vê como ela é autora do próprio processo. Ela criou a medida, ela muda a medida de acordo com os interesses dela, ela sabe, ela altera de acordo com determinados objetivos de pesquisa. Então, tipo assim, ela criou o cenário dela e ela está operando muito bem nesse cenário. Por Criou que a tu, teoria, né, do instrumento. em certa medida, por que tu não pode pensar também em criar instrumentos que se adaptem ao teu contexto de pesquisa? Então, tipo assim, precisa ficar sempre embaixo da asa, sabe? Uhum. E assim, como tu tá agora no doutorado, que é uma etapa onde tu tá começando de fato a se tornar uma pesquisadora verdadeira, tipo, se esse é um tema que tu gosta, provavelmente tu vai ter pesquisas que vão seguir a partir disso, entende? Então, tipo assim, Uhum. tu tá no teu doutorado, daqui a pouco tu é doutora, daqui a pouco tu tá pesquisando sobre esse tema, e daqui a pouco tu precisa desenvolver muitas coisas, entende? Vou dar um exemplo até da Luísa, né? Que é a Luísa que validou essa escala de violência conjugal, né? Que tu vai usar. A Luísa, na graduação dela, a Luísa, ela desenvolveu um protocolo de TCC. Ela Uhum. desenvolveu um protocolo de TCC. Esse protocolo depois, né, durante o mestrado, doutorado, pós-doutorado dela, ele virou uma prática clínica estadual. Mas quando ela estava lá no começo da graduação dela, desenvolvendo esse protocolo de TCC, com certeza absoluta tinha muitas dúvidas, né? Ah, vou fazer aqui alguma coisa que ninguém fez, porque se ninguém fez, é porque não tem necessidade, é porque já existem coisas melhores feitas. Então, tipo assim, o processo de autoria mesmo assim, sabe, de criação de uma área, ela requer que tu vá um pouco além do que já existe na literatura, sabe, Monique? Assim, eu não teria medo disso, não. Pelo contrário, eu acho que assim, tu abre muitas tuas possibilidades de se desenvolver, sabe? Tu abre muito, por exemplo, as tuas possibilidades de publicar um baita de um estudo, né? Por exemplo, uma nova medida de estereótipos de alguma coisa, publicar numa revista importante, sabe? Uhum. É, eu não sei, assim, eu tentaria pensar numa linha um pouco mais autoral, sabe? Tá. Sem medo, Uhum. respeitando tudo que já foi feito, se baseando aquela velha história, né? Assim, você consegue olhar um pouco mais além porque você sobe no ombro de gigantes, né? Então é um pouco nessa linha, sabe? Uhum. Entendi. Certo. Então tá. Então, assim, adaptar o de atitudes com foco na natureza dos atos. Vinheta. Então, uma dúvida que eu deveria ter tirado bem antes. Essa proposta de vinheta, você acha isso plausível? É porque eu acho é muito comum, pelo menos pelo que eu tenho identificado, o uso de vinheta para avaliar atitude e tudo mais. E aí eu achei uma boa estratégia, assim, mas você É, acha que teria outra possibilidade? então, eu vou ser bem sincero contigo, tá? Eu acho que vinhetas, a estrutura de vinhetas, ela
ela dificulta um pouco o processo de criação de medidas, tá? Eu acho que ela dificulta, eu acho que ela traz um pouco de limitações na forma como tu consegue operacionalizar ali o construto, porque tu acaba colocando muitas fontes de variação no item, sabe? Ora é o contexto, ora é o conteúdo, ora é não sei o quê, então eu acho que ela realmente traz esse problema. De todo modo, salvo engano, tem estudos que mostram que a desejabilidade social ela é menor em vinhetas do que em escala do tipo Likert tradicional. Uhum. Mas assim, se eu tivesse na tua situação, o que é que eu faria? Eu iria buscar artigos metodológicos avaliando os prós e contras de construção de escalas com vinhetas, tá? Tipo assim, eu não tomaria essa decisão só da minha cabeça ou só porque é comum outras pessoas fazerem, entende? Porque assim, a Uhum. gente já tá vendo algumas implicações que isso está trazendo, né? Então, o que é que eu acho que vale a pena, assim, tu estudar artigos metodológicos, tá? Estudar artigos metodológicos mesmo sobre isso para tomar uma decisão um pouco mais cientificamente embasada. Eu te Tá. falei, né? Assim, eu acho que tem alguns estudos que mostram, né, uma diminuição da desejabilidade social. Se tu me perguntar assim, por que tu acha isso? Eu não sei. Salvo engano, eu já vi alguma coisa. Tem alguma coisa de cabeça? Não tenho. Então, assim, eu iria para a literatura. Para avaliar, né, a validade, né, dos instrumentos e tal, eu tinha pensado nessa de, por exemplo, de atitudes em relação à violência de gênero. Eu tinha pensado em, por exemplo, seguir todos aqueles passos, né, de validação mesmo, tudo mais, de juízes, piloto. E aí, para avaliar a estrutura interna, eu tinha pensado em fazer estrutura interna, não, relação com medidas externas. Eu tinha pensado em fazer, por exemplo, essa de atitudes em relação à violência de gênero convergente com a escala de crença em relação à violência conjugal, porque, teoricamente, eu consigo justificativa para isso. Só que eu não consigo pensar, assim, pelo menos dentro dos instrumentos que eu tenho, outra possível avaliação, né, dessa relação com medidas externas. Isso é um problema? Então, a princípio, sim, tá? Por quê? Porque, por exemplo, né, tu pensou na escala de violência conjugal, né? Uhum. Como é que fica a resposta de quem é solteiro? Traz algum viés, traz alguma É porque, limitação, ou é não, mais ampla? é ampla, tipo Tá, assim, perfeito. Porque isso aí ia depender muito da característica da própria escala, né? Tu é. tinha me dito antes, né, que sexismo caminha lado a lado, né? Não teria como usar essa escala, não? Também, para validade. Teria também, mas todas seriam convergentes, né? Isso, sim. Tudo seria Mas, como. mas tudo bem fazer isso, porque assim, no Sim. geral, a minha proposta, né, tipo assim, o objetivo principal do meu estudo é correlacionar esses construtos. Só que eu tenho dois instrumentos que não são validados. Então, paralelamente, eu tenho que fazer Sim. o estudo de validação Sem desse. dúvida, sem dúvida. A primeira parte da tua tese é a validação das medidas. Validação das medidas, propriedades psicométricas, estrutura fatorial, né, evidências de validade. Beleza, beleza. Depois disso, tu vai para o estudo empírico, que é as associações entre as variáveis, entendeu? É. Aí, tipo, como a validade do instrumento não era o objetivo principal, né, do meu trabalho, eu tentei unir outros instrumentos que atendessem aos meus objetivos, mas que também, de certa forma, contribuíssem para que eu avaliasse esses índices, né, do instrumento. Eu não sei se isso seria um problema, assim, para a banca, alguma coisa assim, no sentido de, tipo, é porque meu orientador costuma brincar, tipo assim, a gente não pode sair enfiando as coisas dentro do. Só porque você quer descobrir mais coisas. Sim, sim. Eu concordo com ele. Eu concordo com ele. A única coisa que eu estou pensando aqui, sabe, Monique, que talvez valha a pena um pouco pensar um pouco, é que assim, ó, é, quando tu estiver fazendo os estudos de validação, tu vai ter uma parte específica que é as relações com medidas externas, né? Porque isso Uhum. é uma fonte de evidência de validade. Então, tu já vai ter aí correlações entre uma série de medidas. Para além dessas correlações, tem alguma coisa a mais que tu poderia apresentar num estudo empírico propriamente dito? Porque as correlações elas já vão ter sido feitas como parte de evidência de validade, né, para os instrumentos. Certo. Mas é porque tem as correlações entre os outros, Isso. entre as outras variáveis que não estão nesses dois instrumentos. Uhum. Tá.
Perfeito. entendeu? E aí, um outro ponto que eu ia te perguntar. Tu tens algum modelo teórico a testar? Ou seria de correlação de tudo com tudo? Então, não, seria. É porque assim, essa autora, inclusive, do artigo de sexismo e dos estereótipos, ela tem um modelo assim que direciona, inclusive dava para fazer, isso não está no meu projeto, mas eu já tinha até pensado. Dava para fazer até uma regressão, assim, e identificar o sentido dessa correlação. Entendeu? Uhum, Só que, assim, eu confesso que eu não arrisquei a esse ponto de colocar isso no meu projeto. uhum. Só que, a partir do que eu tiver tendo, se isso der para fazer, eu vou fazer, entendeu? Sim, sim. Porque existe teoricamente, existe como é que eu posso, essa direcionalidade, assim, sabe? De Sim, como essas coisas vão se relacionar, sabe? Até, até dentro da teoria, até dentro dos estudos de cognição social, né? Tem, tipo, atitudes que vão. E aí depois estereótipos, e esses sim. estereótipos se relacionam com a dimensão afetiva, que aí já vem preconceito, que aí já vem o sexismo. Então, assim, teria essa direção. Tá. E, Teoricamente, ela existe. tá. E por que eu te pergunto isso? Assim, porque eu acho que em termos de qualidade da tese, tu iria avançar muito se tu testasse um modelo teórico, entendeu? Sabe por que eu te digo isso? Assim, ó, porque eu particularmente, assim, eu tenho um grande pé atrás de estudos de correlação, Tá. sabe? Estudos de correlação de escala Likert, eu costumo dizer que ele é o estudo mais óbvio que existe. Tipo assim, Uhum. variáveis positivas com variáveis positivas vão se correlacionar positivamente. Variáveis positivas com variáveis negativas vão se correlacionar negativamente. Então, tu olha, Uhum. se tu não tem assim perguntas de pesquisa muito claras, eu olho para essas variáveis e eu digo assim, tá, tudo bem, eu já sei o que vai acontecer. Óbvio, Uhum. eu não sei exatamente a magnitude das correlações, né? Mas isso também dá para a gente estimar com base na literatura, a gente meio que já sabe um pouco, sabe assim. E aí, Uhum. assim, como tudo se correlaciona com tudo, o que é positivo vai se correlacionar positivamente, o que é negativo vai se correlacionar negativamente, eu acho que, inclusive, se tu não tiver muita muita clareza em quais são as tuas perguntas de pesquisa, tu vai ter uma discussão muito limitada. Entende? Então, por exemplo, o que é que eu estou querendo dizer de clareza em perguntas de pesquisa? Mesmo que fosse um estudo meramente correlacional, tu precisaria, né, para tu deixar a tua discussão um pouco mais robusta, tu precisaria, por exemplo, criar hipóteses de quais são as variáveis que mais fortemente se correlacionam entre si. Então, por exemplo, as atitudes, né, que elas se relacionam mais com a autoestima ou mais com o sexismo, por exemplo. Porque Uhum. senão tu vai ter ali uma discussão muito, sabe, assim, se correlacionou positivamente, se correlacionou negativamente. E aí, assim, e olha onde chega o problema. Como tu me disse que a tua principal teoria de base, ela tem uma explicação direcional, tu ia certamente ser influenciada a interpretar essas correlações no sentido direcional. Uhum. Só que metodologicamente tu não fez um estudo direcional, tu fez um estudo correlacional, Sim. sabe? Então, assim, esse é um erro, assim, né? Entre aspas, um erro que é muito comum. É tu pegar, fazer análises de correlação e depois tu tentar explicar as relações entre essas variáveis de maneira direcional. Uhum. Em uma das aulas Uhum. da Sim, Academy, sim. em uma das aulas da Academy eu falo sobre isso, inclusive. Sim, sim, Não, sim, sim. não me lembro exatamente qual é. E aí, se tua teoria de base ela é direcional, assim, tu ia ser fortemente influenciada a estar criando direcionalidade nessas correlações, hein? Sim, que não existe, né? Na análise que eu me proponho a fazer. Exatamente, entendeu? Sim, Então, sim. assim, as análises elas precisam estar em coerência inclusive com a teoria, né? Inclusive com a teoria que vai te dar base para argumentar depois. Então, assim, coloca uma modelagem. Filha da mãe, quer É, pular, né? quer pular no meu pescoço, né? Pois é. Como é que faz isso? Como? Ai, não, tô brincando. Como que faz é, no caso, como que dá conta, né, de fazer. Sim, sim, sim.
Não, tudo bem. É assim, eu só tô te assim problematizando, né? Porque assim, lá para as tantas, depois lá na frente, tu vai só precisa ter um pouco de cuidado com isso, sabe? Sim, Para tu sim, não deixar muitas lacunas assim entre análise, entre teoria e entre discussão. sim. Não, com certeza. Eu vou pensar sobre todas essas coisas, então, né? É. Então, em essência, eu arrumo meus instrumentos e eu mudo essa análise. E o comitê de ética me dá um tiro. É, ainda tem isso, né? Que precisa ressubmeter, vai pedir um pouco ali de. Tem um tempinho aí, mas o tempo que ele avalia é o tempo que tu constrói a medida, se essa for a tua escolha. Sim, sim, com certeza. Eu acho que tu me iluminou bem, assim, sabe? Monique, olha, eu vou ser bem sincero contigo, eu tô olhando pra tua cara e tentando decifrar essas reações. Eu tô achando que tu É tá querendo desespero. pular no meu pescoço, sabia? Não, não tô, não. Eu tô impostora comigo mesmo. Pensando, ah, meu Deus, o que que eu tô arrumando? Achando que eu tô fazendo tudo errado, Bruno. Tô fazendo tudo errado esse negócio. Não, não. Olha só, tá, isso é bacana de tu falar, sabe? Porque assim, ó, queira ou não queira, né? Por mais que tu fale isso em certa medida brincando um pouquinho, eu sei que tem um fundo de verdade aí, entendeu? É. Só que, Monique, só que essa tua complexidade e tudo isso que a gente discutiu aqui, ele tá unicamente relacionado com o tamanho do desafio que tu tem em mãos, entendeu? Então, assim, como tu, né? Eu certamente, assim, em certa medida, eu concordo com o teu orientador, né? No sentido em que tu amplia, né? Para muitas possibilidades, para muitos contextos, isso vai te trazer múltiplos problemas, múltiplas dificuldades, múltiplos pontos de atenção, se tu quiser fazer a tese redondinha, sabe, sem muitas falhas. E aí não é por acaso que cada vez mais os estudos, né, principalmente quanto mais avançado né, a etapa da pesquisa, mais específicos eles são, entendeu? Porque quanto mais específico mais ele é capaz de aprofundar, entende? Uhum, Tipo, é como um prego, né? Um prego. Quanto mais fininho ele mais fácil ele penetra, entende? uhum, Então, assim, na medida em que tu opta, né, por fazer um estudo mais amplo, com múltiplos contextos, isso vai trazer múltiplas fontes de atenção. É, mas também, sabe, Monique, assim, ó, isso não é um grande problema. Isso não é um grande problema, sabe? São apenas fontes de atenção que tu precisa olhar para a tua tese. Tipo, uhum, isso absolutamente não fala sobre tua qualidade enquanto pesquisadora, isso certamente não tem absolutamente nenhum poder de predição sobre tua carreira posterior, entende? uhum, E uhum, pensando bem pragmaticamente, assim, em percebendo que é muita coisa para dar conta, eventualmente dá um passo atrás e faz um estudo um pouco mais focal, um pouco mais objetivo, sabe, com um público um pouco mais delimitado, com um contexto um pouco mais específico, sabe? É, uhum, e assim, eu só tentaria não sofrer mais do que precisa. Tu entende? Porque tá tudo sob controle, tá tudo sob controle. Inclusive os problemas que a gente tá vendo, eles também estão sob controle. No sentido de que uhum, estão mapeados, no sentido de que tu já sabe quais são as dificuldades que tu vai enfrentar, entende? É tudo uhum, inerente ao processo. Tudo inerente ao processo. E é um processo de uma escolha metodológica robusta, ampla, sabe? Um estudo amplo. O que não quer dizer que se tu limitar o escopo, o trabalho vai ser pior. Entendeu? uhum, Não, não necessariamente, não necessariamente, assim. É muito mais fácil tu ter estudos com muitos problemas em eles sendo amplos demais do que em eles sendo um pouco mais específico. Ou seja, né, por mais que, entre aspas, possa parecer uma certa limitação, diminuir o escopo, talvez não, entende? uhum. Talvez não. Sim, entendi. É, vou sentar, vou conversar isso com o meu orientador e repensar nessas coisas. Sim, Voltar para as terças-feiras. E boa. toda vez perguntar.
perguntando para você. Sim, e tu sabe, Monique, assim, ó, que em tu seguindo nessa linha de criar duas medidas, sabe, de depois testar um modelo direcional, assim, eu sei que é muito trabalho, né, eu não tenho a menor dúvida disso, aí depende de N questões, né, do quanto tu acha que tu consegue dar conta disso, mas certamente, assim, tu teria também aí um estudo bem relevante, sabe, de criação de novas Uhum. medidas para a área, sabe, e aí são, assim, são estudos que daqui a pouco, né, se tu consegue criar essas escalas, são escalas que vão ser usadas depois, posteriormente, sabe, por outros pesquisadores, e aí tu começa a fincar teu nome na área, tu entende? Tu Sim. começa ali a realmente Uhum. colocar teu nome para jogo, sabe, digamos assim, nessa área que é do teu interesse. Uhum. Só uma última pergunta. Vou criar, vou mudar, vou criar e tal, beleza. Você não faz essa avaliação de juízes para mim, não, Bruno? Depois? Olha, Monique, eu não Vira um posso. juiz meu, não? Então, pode ser que sim, pode ser que sim. Eu não posso não posso me comprometer agora, né? Porque eu não, Não, tipo, claro, claro. não sei quando, É, não nem eu sei. também. Nem É, eu sei como que vai mas ser. assim, ó, eu conheço e assim, embora eu tenha trabalhado com essa temática no mestrado, foi um trabalho assim um pouco muito pontual, né? Na verdade, não foi exatamente porque assim, ó, no meu mestrado eu trabalhei com crianças vítimas de abuso, né? Como eu te falei, crianças vítimas de Uhum, abuso era um projeto específico da Luísa. Só que o meu foco era, porque assim, o meu foco era uma capacitação de profissionais, tá? A gente estava capacitando profissionais a implementarem a técnica da TCC que a Luísa desenvolveu. Então, o meu uhum, foco ele sempre foi voltado mais para os profissionais que iriam implementar a técnica do que as crianças propriamente dita. Então, assim, eu tenho uma passagem por essa temática, mas eu não sou um expert nela, entende? uhum. Mas assim, eu conheço muita gente que trabalha com isso. Eu conheço muita gente que É, trabalha com isso. Eu conheço a Luísa, conheço todo o grupo, né? Enfim, pessoas do grupo dela. Conheço também o Jean Hohendorf, né? Que também uhum, trabalha com violência. Tem o pessoal, é, tem o pessoal do Helder Cerqueira, sabe, lá da Federal de Sergipe. Eu não sei se tu conhece o grupo dele, que é o não sei. Sexos, que trabalha só Uhum, com questões relacionadas a gênero. Então, assim, ó, se eu não for juiz, pode ter certeza que eu posso te passar excelentes nomes para essa tarefa. Então, me fechado. escreve depois, tá? Beleza. Eu vou repensar todas essas questões e te escrevo de novo. Tá bom então. Monique, fica bem, beleza? Muito obrigada, viu, Bruno? Obrigada. Desculpa aí qualquer Imagina. ignorância, mas muitíssimo obrigada. Você me iluminou demais. Estamos aqui para isso. Valeu, Monique, fica bem. Um abração. Um abração, Bruno.